Neemias capítulo de número 7. Agora, se tiver um irmão sem a Bíblia perto de você, chega a Bíblia aí ao lado, para esse irmão acompanhar, esta irmã também acompanhar o que o Senhor tem para nós de recado nesta noite. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Ele lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. Esse texto me apaixonou nesta semana. Na leitura da palavra diária que nós fazemos, estamos no livro de Neemias. E quando eu li estas palavras, especialmente o versículo de número 3, e lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se tranquem, que se fechem as portas e se tranquem. Deixa a Bíblia aberta, os irmãos podem assentar. Amados, nós brasileiros vivemos nessa semana dias diferentes. Nós tivemos fatos reveladores na nossa nação nesses dias. Nós tivemos queimados, destruídos no Rio de Janeiro, no museu, uma grande riqueza histórica, muito da história da nossa nação, história relacionada também ao mundo. Nós tivemos um ataque a um candidato à presidência da República, no meio de tantas pessoas, um golpe tão forte, difícil de encarar, difícil de olhar, difícil de ver aquela imagem, quando nós olhamos as crianças, as nossas crianças olhando, os nossos adolescentes olhando. Eu confesso que eu tenho dificuldade para mirar uma imagem daquela, e eu creio que muitos aqui têm. Nós estamos vendo ao nosso redor a vulnerabilidade dos sistemas humanos. Nós estamos vendo ao nosso redor muitas batalhas familiares. Estamos vendo lutas na questão econômica. Estamos vendo muitas pessoas em busca de trabalho. Estamos vendo muitos empresários com muitas batalhas para o seu caminhar, muitos comerciantes, pessoas que não têm conseguido avançar, e o número não é pequeno. Nenhuma outra geração na história foi tão atormentada por problemas espirituais como a nossa. Nós olhamos ao nosso redor e vemos que os valores também éticos,
Os valores morais têm sido tão terrivelmente atacados numa sociedade vulnerável, em que nós vemos a geração impregnada de sexualidade de uma forma contrária aos princípios éticos, valores de uma família, valores da palavra. Nós vemos que nenhuma sociedade, nenhuma geração foi tão impactada pelas drogas, pelo álcool, pela cobiça, pelo assassinato, pela corrupção, como a nossa geração. O que aconteceu com o sistema educacional? Autoridades e muitos professores sem esperança, descrentes, ensinam nossos filhos sobre a maneira de pensar e as suas posturas. Educadores há que estão levando muitos alunos ao ateísmo. Há um estilo de vida que tem destruído ensinamentos de paz. Há atitudes sexuais permissivas. Tem ensinado a intolerância à igreja para nossos filhos a serem críticos ao reino de Deus. Professores que creem no Senhor Jesus não podem colocar uma Bíblia em cima da mesa, mas podem colocar qualquer outro material que seja de que ordem e nível de depravação for. Pode colocar material pornográfico, pode colocar outros materiais, mas a Bíblia não pode. A Bíblia, ela não pode ser colocada. Sabe, amados, tudo isso tem trazido tantos dissabores, tudo isso tem entristecido muitas pessoas, mas eu não venho aqui com uma palavra de desânimo. Eu sei que tudo isso nós podemos vencer, e eu estou convencido de que não é o sistema escolar, da maneira em que se encontra, que está destruindo os nossos filhos. Olhamos ao redor, e nós encontramos um colapso moral, sim. Encontramos um colapso cultural, sim. Artístico, sim. Tudo é tão vulgar que revela os corações das pessoas. Revela como as pessoas se encontram por dentro. A falência moral do país chegou a tal ponto que até ateus liberais entendem que temos perdido valores que não poderíamos perder. É assim que nós olhamos para a nossa sociedade. Tantas coisas sendo controladas por pessoas descontroladas. Tantas coisas sendo arruinadas por pessoas que têm as suas vidas arruinadas e que não se preocupam em arruinar as gerações. Não pensam nisso. Mas não é isso que está arruinando os nossos filhos. Ainda não é isso. Eu olho para tudo isso e fico pensando na influência da igreja. Fico pensando na influência da família. Nenhuma instituição é mais poderosa do que a igreja. Ninguém pode deter os ensinamentos que são dados dentro de um lar, para pais que oram, se dobram, creem, se prostram e declaram a glória de Deus sobre os seus filhos. A igreja, quando ela se põe de joelhos, o inimigo não pode segurar. Uma família que crê em Deus não pode ser detida, ainda que todo o sistema ao nosso redor passe pelos problemas que nós falamos. A igreja é a instituição mais influente do mundo, quando ela pensa no valor
e nos ensinamentos e no poder que está sobre ela, vindo do Senhor Jesus. Os cansados se voltam para ela, o Salvador tira a carga delas, os tristes encontram na igreja paz, os solitários encontram a doce comunhão, os que precisam de socorro encontram a solução. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amados, a igreja é o lugar onde as vidas encontram salvação, satisfação, ensinamentos, para nós enfrentarmos esta sociedade com os valores incutidos em nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, e marcharmos de cabeça erguida, olhando para Jesus, e termos os nossos filhos sendo adoradores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nosso Deus não perdeu o governo, Deus continua sendo Deus, e como eu disse, na minha visão, a chave está em dois pilares: na família e na igreja, na nossa casa e na igreja, no lar. E eu olho para esse texto, e eu quero destacar rapidamente algumas coisas nesta palavra que nós lemos. Olhe bem aqui para mim. Neemias estava num outro povo, estava num bom trabalho, mas ele fica sabendo que aqueles que ficaram em Jerusalém, que não foram levados para o cativeiro, que eles estão em miséria, que as portas de Jerusalém foram queimadas, os muros foram derrubados, as pessoas que ficaram em Jerusalém estão em miséria. Esta é a situação que ele fica sabendo que se encontra Jerusalém e os judeus. Neemias chora, Neemias ora, Neemias jejua, Neemias fala com o rei, para que ele possa ir até a Jerusalém. O rei é tocado por Deus, libera madeira, libera soldados para irem com ele, e Neemias vai, e ele então vai andar, vai sondar a situação de ruínas em que se encontra Jerusalém. Agora vem comigo, partindo desse ponto, quando ele chega, ele olha e tudo é desolação. Pare para pensar nessa palavra, e ele entende em primeiro lugar, e é isso que eu quero chamar a igreja a entender nessa noite, antes de nós participarmos da ceia do Senhor. É possível reconstruir, não importa a situação em que se encontra. Neemias tem esta visão, e eu venho nesta noite como servo de Deus dizer aos irmãos: não importa a situação em que se encontra a tua vida, a tua família, a tua casa, aos arredores, Neemias tem uma visão: é possível reconstruir. Quem crê, levanta a sua mão. Diga: é possível reconstruir. Talvez você diga ou pense: não é possível voltar atrás e fazer um novo começo. Mas é possível começar agora, como diz alguém, e fazer um novo fim. É possível reconstruir, porque nós não vamos reconstruir na nossa força, mas nós vamos reconstruir na graça, no poder do Senhor. O casamento pode estar o mais bagaçado, a situação dos nossos filhos pode estar na maior destruição. Eis um povo como Neemias, que se levanta e diz: é possível, porque eu estou debaixo do comando do governo de toda a terra, porque o Senhor é o Deus da minha vida. É possível reconstruir. O sucesso, irmãos, consiste em nos levantarmos uma vez a mais do que caímos. Nos levantarmos. Não é tarde para um povo que começa com Deus. Nunca é tarde para um povo que
crê em Deus. Nunca é tarde para vidas que abrem o coração para Deus. Nunca é tarde para alguém que diz: eu vou, pela graça de Deus, reconstruir o meu casamento, o meu relacionamento com os filhos, a minha história, eu vou reconstruir. Esta é a primeira lição que nós aprendemos com Neemias. Mas a segunda lição que eu quero destacar é que o inimigo sempre tentará nos afastar dos nossos objetivos. Amados, Billy Graham faleceu há pouco tempo, um grande pastor, pregador, servo de Deus, morreu em ditosa velhice. Em 2017, foi publicada uma matéria em que Billy Graham usou uma coluna semanal para lembrar a todos os cristãos que uma das artimanhas mais bem-sucedidas do diabo é convencer as pessoas de que ele não existe. Billy Graham diz isso. Ele alertava, dizendo o seguinte: é importante entendermos que o inimigo trabalha tanto hoje quanto fazia no passado. Neemias, quando ele vai para reconstruir, ele diz: eu vou reconstruir. Mas leia o livro de Neemias e você verá quantos levantes do inimigo se aconteceram contra a sua vida. Sabemos que uma das artimanhas mais sutis do diabo é fazer com que as pessoas não liguem ou digam que ele não existe. Diabo não é o nosso foco. Mas nós precisamos entender que a batalha espiritual é a mesma. Que ele tem se modernizado, mas é a mesma batalha, com a mesma seriedade com que Neemias enfrentou. Queremos reconstruir, mas não consideramos muitas vezes as lutas espirituais. Neemias precisou suportar a zombaria, o desprezo, palavras escarnecedoras. Ao verem que os escárnios não surtiram efeito, os inimigos usaram outra tática, a tática de guerra e morte. E depois entram com a mentira contra ele, com o engano. Neemias diz: eu estou firme, eu não vou recuar, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Não posso voltar, não posso recuar. Deus manda dizer à igreja: aconteça o que acontecer, não recue, não volte, não retorne ao antigo mundo. Não, igreja, é para frente. Não desista, é ir adiante. Sabe, queridos, o inimigo ele tenta de diversas formas fazer com que pessoas recuem. Hoje à tarde, enquanto eu orava nesta palavra, eu comecei a lembrar de uns rostos desta igreja, em que quando eu cheguei aqui, no final de 1995, eles já estavam aqui. Alegrou o meu coração imensamente. Pessoas que passaram por lutas, dificuldades, batalhas, o inimigo tentando destruir, mas firmes. E segure bem uma questão. O inimigo quer que você não atinja os seus objetivos na vida familiar, na vida pessoal. Ele batalha para que os seus objetivos sejam lançados na lama, para que essa situação da sociedade que falamos atinja a tua casa, o teu filho, destrua o teu lar. Eu preciso parar um pouquinho. O inimigo já tentou destruir a sua casa muitas vezes.
O inimigo tentou que esse culto aqui não existisse, não tivesse hoje. Teu filho, o inimigo já orquestrou contra ele e já preparou uma emboscada para ele, também para tua filha, também para o teu casamento. E de repente, aleluia, eles tiveram que fazer uma reunião. Talvez estejam reunidos nesta hora, e o líder batendo na mesa e dizendo: o que não funcionou? O que não deu certo? E aí alguém levanta a mão suja e diz: nós não podemos contra aquele povo. Tem muitos que nós podemos impedir as coisas de eles fazerem, de acontecer na vida deles. Mas tem um povo do livro da capa preta, tem um povo que fica falando glória e aleluia. Tem um povo que tem um anjo do lado deles, que a gente tenta, mas não conseguimos. Não conseguimos. Não funciona. Não funciona com eles o nosso poder. Sabe, amados, cuidado. Cuidado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:12, quem está em pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia. Quero terminar essa mensagem, segura aí. Esse texto agora, preste bem atenção. O muro está acabado. E o terceiro ponto que eu quero destacar, após concluído, é preciso manutenção da restauração. Sabe, irmãos, não é difícil cairmos do lugar que estamos. Não é difícil cair da posição em que nos encontramos. Eu preciso falar algumas coisas nessa noite. Sabe, às vezes pensamos que quem cai é imaturo. Segura. Quem cai é a moçada talvez que está chegando. São os irmãos mais novos. Então se prepara e segura nesse banco. Eu quero te lembrar que foi na sua maturidade que Noé foi vencido pelo vinho. Eu quero te lembrar hoje que foi na sua maturidade que Davi ficou olhando para Batseba. Eu quero te lembrar hoje que foi na sua maturidade que Salomão multiplicou o número das suas esposas. Eu quero te lembrar hoje que Ezequias mostrou os tesouros do seu reino para embaixadores de outras terras, o que não deveria ser feito quando estava na sua maturidade. Eu quero dizer que o inimigo tem plano para crente novo e crente velho. Eu quero dizer para você que ele tenta, e o propósito dele é derrubar quem chegou hoje e quem está há muitos anos. Vigiar. Neemias construiu o muro. E eu amo esse texto, eu fiquei apaixonado mais por ele essa semana. Porque Neemias nos ensina, presta atenção agora, que é necessário vigilância constante. Ele designou Anani, seu irmão, homem de confiança. Designou Ananias como governador de Jerusalém. Colocou guardas, revezamento, depois que as portas já tinham sido colocadas e os muros estavam prontos. Ele disse: agora não podemos baixar a guarda. Agora não podemos recuar. Ah, o muro está pronto, a porta está pronta,
Vamos deixar. Neemias diz: não. Não. Não pode. Olha bem para mim, um pouquinho mais de retorno agora, por favor. Olhe bem para mim, não perca o terreno que você já conquistou. Não perca o terreno que você já conquistou. Bota a guarda. Eu tenho 10 anos de igreja, 15 anos. Você acha que não há um plano infernal para te derrubar? E eu preciso terminar. Para mim é a parte mais linda do texto. Neemias diz: só abra a porta quando tiver luz e o sol estiver quente. Só abra a porta quando estiver luz. A hora que estiver escurecendo, fecha a porta. E diz mais: fecha a porta quando os guardas ainda estiverem. Meu Deus, eu queria pregar só nessa expressão, mas eu tenho que ser rápido. Sabe, irmãos, a gente está abrindo as portas para as trevas. Porta da casa aberta para as trevas. Porta do coração aberta para as trevas. E quer que o inimigo não destrua. O problema não está no sistema corrupto. O problema não está na imoralidade lá fora. O problema está quando o povo de Deus não só abre as portas quando está a luz, dizendo: entra a luz na minha casa, porque trevas não tem lugar na minha família. Fechar a porta para as trevas. A gente brinca com isso, e aí culpa os professores, o sistema. É mesmo muita coisa nas mãos do diabo, mas eu quero ver um povo que ora, que adora, que fecha a porta para as trevas, que tem a luz do Senhor dentro da sua casa, que é criado na palavra de Deus. O diabo vai tentar, vai bater, vai bater, vai bater, e vai morrer, ser destruído, porque tem um povo que crê. Aliás, morrer, ele vai ser aprisionado. Eu preciso que você olhe aqui. Algumas portas que nós temos que fechar e só abrir para a luz do sol. Pensamentos. O que você está pensando? O que você está pensando, varão? Outra porta. Olhos. Fecha a porta para as trevas. Olhe para o que é bom. Outra porta, a boca. A boca. Cuidado com os xingamentos. Cuidado com o que você está falando. É porta. Fecha para as trevas. Abre para a luz. Outra porta, desejos do coração. Controle os seus desejos. Segura aí, para não ser controlado por eles. Controle os seus desejos para não ser controlado por eles. Outra porta, mãos. O que você pega, onde essas mãos vão. Outra porta, pés. Onde eu vou, onde eu coloco os meus pés. E eu quero mencionar mais uma, os ouvidos. O que eu tenho ouvido, que música eu tenho ouvido, que espaço eu estou dando para as trevas. Fecha a porta. Põe guarda. Sabe por quê?
Porque o inimigo, ele nunca acredita na tua conversão. E ele nunca pensa que te perdeu. Cuidado, para não perder o lugar que você já conquistou. E eu quero terminar. Pastor, é que você não sabe as tentações que eu passo. Sabe, irmãos, eu sei o Deus a quem nós servimos. Eu sei que todos nós corremos riscos de cair. Porém, há um povo aqui que não vai cair. Há um povo aqui determinado a fechar as portas para as trevas e abrir somente para a luz. Uma senhora de 80 anos, ela estava meio sem jeito. Ela queria falar com o pastor, mas ela estava sem jeito porque o pastor era bem novo. O pastor tinha menos de 30 anos. Mas um dia ela criou coragem e foi até ele, ela com 80. O pastor atendeu, ela disse: pastor, eu estou muito preocupada com a atitude de um velhinho que mora ao lado da minha casa. O que foi? Ele vive me fazendo propostas amorosas. Aí ela terminou: o meu medo maior é de cair na lábia dele. Quanta sabedoria dessa mulher. Que coisa linda essa mulher. Meu medo é cair, pastor. Meu medo é cair. Eu não quero, não posso e não vou. Eu te convido nesta noite a olhar para esta palavra e dizer: eu vou perseverar, eu vou caminhar com vigilância, eu não vou recuar, eu não vou perder o que o Senhor já me deu, o que já foi conquistado pelo Senhor para a minha vida. E seguro que eu vou dizer: ninguém está mais seguro do que aquele que está nas mãos de Deus. Então, o nosso perigo, é bom que saibamos, é estar fora das mãos de Deus. E eu vou terminar. Aqui está um povo que pode morar no esconderijo do Altíssimo. Fecha a tua casa para as trevas, abre para a luz, deixa o mundo fazer o que eles quiserem fazer. Eles estão no papel deles, mas eis um povo que não entrega os seus filhos e que caminha para a Nova Jerusalém e não perde o terreno que já conquistou, para a glória do Senhor Jesus, caminhando sempre avante. Neemias diz: o inimigo aqui não vai entrar. E eu convido você nesta noite a se colocar para a ceia, dizendo: eu estou me posicionando hoje